Olá pessoal, você está no canal das Antigas 80, meu nome é César e hoje você vai ver aqui o Opinião Sincera. Sim, vou dar a minha opinião sobre um clássico produzido no Brasil nos anos 80, CD4000 da Gradiente, um tape deck produzido por essa grande indústria nacional lá nos anos 80 aqui no Brasil. Então se você quer saber a minha opinião sobre esse equipamento, continue assistindo o vídeo aí até o final. Bom, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, opinião sincera como estou fazendo aqui, conhecendo como já fiz aqui sobre o CD4000, vai estar na descrição, também um comparativo, sim, a gente faz alguns comparativos aqui também, e vai estar na descrição aqui o comparativo entre o primeira geração e o segunda geração, já vou falar sobre isso, vai estar aqui na descrição. Vídeos de histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, dicas, sugestões, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E para você que não sabe então como funciona, existem os pontos positivos e os pontos negativos que eu coloco aqui na sequência, e aí eu vou fazer minha opinião sincera sobre esse tape deck. É mais ou menos assim que funciona. Já fiz de vários equipamentos dessa geração, os vídeos vão estar na descrição se você tiver interesse, tá? Antes de falar um pouco sobre os pontos positivos e os negativos desse equipamento, só preciso lembrar que aqui a gente tem um equipamento de primeira geração, tem algumas diferenças, aqui o da linha Compo, segunda geração, tem algumas diferenças, e como eu já disse, eu já fiz vídeos comparando esses dois equipamentos e também outros vídeos sobre esse equipamento, e eles vão estar na descrição para você entender, para você que não conhece, entender um pouco mais sobre eles, tá? Então vamos lá, começar. Pontos positivos do CD4000, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto positivo, para variar, né? Todo equipamento dos anos 80 tem esse ponto positivo, que é o que? Ele ser bonito. Puxa vida, não tem como não dizer que o tape deck é o equipamento mais bonito de um sistema. A gente poderia tentar equivaler o tape deck a um equalizador, um reverberador, mas por que isso? Porque ele tem o visual, né? Esse visual com os VUs. Porque normalmente o tape deck, para você fazer uma gravação, para você fazer uma reprodução, ele precisa tá te mostrando como que tá o nível e tudo mais. Então você ter esses views na aparência do equipamento é muito legal. Nem todo amplificador, nem todo receiver, nem todo equipamento tem um view desse. Agora, um tape deck, todos eles têm. Mesmo que seja um viewzinho bem safado, digamos assim, ou um LEDzinho também bem safado, mas todo tape deck tem. Então realmente é a peça mais bonita na minha opinião, tape deck, e o CD4000 com certeza poderia estar aí entre os equipamentos mais bonitos já feitos no Brasil ou quem sabe no mundo inteiro, né? E aí, é claro, aqui temos o de primeira geração, de segunda geração, podemos até fazer um ponto positivo e negativo do de primeira e de segunda, mas vai ficar para uma outra hora. Então vamos lá. Segundo ponto positivo, todos os tipos de fitas. Como assim, César? Todo tipo de fita? Bom, para você que não sabe, teve uma época onde a gente tinha esses equipamentos, principalmente os primeiros, né? Então as primeiras fitas, elas eram normais, fita normal, posição normal, que era uma composição simples. Então todos eles praticamente fazem gravação e reproduzem fitas normais. Depois veio a ferro, ferro cromo e depois o metal. E aí a fita metal, né? Fita metal seria o suprassumo, o top de linha do cassete, do tipo de cassete. Então tem alguns equipamentos que não vieram com o sistema de metal. O sistema de metal, na verdade, uma configuração aqui para o tape, né? Para ele poder reproduzir e, na verdade, gravar fitas nesse formato. E isso aconteceu, e para você ter uma ideia, até aqui nessa versão, se eu não me engano, existe em algumas versões de tape deck, existe bem grande escrito metal, né? Porque todo tape que tinha metal era um tape mais valorizado. Inclusive a própria Gradiente substituiu alguns equipamentos que não tinham metal, que são até melhores do que esse equipamento, por um equipamento mais simples, mas que tinha fita metal. A Polivox, para você ter uma ideia, ela botava ênfase nos seus anúncios. Agora o Polysystem tem metal, né? Então sim, essa função, essa característica de você ser o equipamento completo, que você consegue fazer a reprodução e gravação de todos os tipos de fita, isso é um ponto positivo para ele, né? Apesar de todos os equipamentos dessa geração já terem o metal, mas sim, tem alguns equipamentos
como eu disse, até equipamento top, vou citar CD1, CP750D, que não tem um sistema de metal. Então, você ter o sistema aqui completo de fitas, isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo, simples manutenção. Como assim, César? Esses equipamentos aqui são complicados, ninguém mexe, ninguém quer mexer, é difícil de você arrumar técnico, mas cara, tanto por ter muito desse equipamento no mercado, você vai abrir aí um site qualquer, você vai ver, outro dia a gente fez uma live e eu estava analisando esse equipamento e lá você vê várias peças à venda, o pessoal depenando isso aqui, vendendo peça, vendendo por partes, um em cima do outro empilhado, tipo para ser vendido. Então é um equipamento que saiu bastante, que vendeu bastante. Então a falta de peça para esse equipamento aqui, nova, de estoque antigo, esse tipo de coisa, você não vai encontrar, é muito difícil. Mas você pode conseguir reposição de sucata, de pessoas que desmontaram esse equipamento. Ao contrário de muitos outros equipamentos que são de difícil acesso à peça, porque você não tem tanto equipamento que é desmontado, que é sucateado. Aqui, como você tem um equipamento que foi vendido bastante, tem muitas unidades, então ele foi muito sucateado. E a manutenção dele é basicamente simples. Qualquer pessoa que entenda um pouco, porque, veja bem, vou separar aqui, tape deck ele não é só eletrônica, né? Então você tem a parte eletrônica e você tem a parte mecânica, né? São duas partes diferentes, o teu técnico tem que saber mexer com as duas partes. A parte eletrônica não tem segredo, né? Transistor, resistor, deve ter um ou dois integradinhos ali que são mais difíceis, mas é aquilo, né? Faz parte do show. Agora, a parte mecânica, tem equipamentos que você, quando você vai mexer na parte de mecânica, tem técnico aí que tem AVC durante a manutenção da parte mecânica de um tape deck desse, né? Não desse, de um outro tape deck. Já aqui não, aqui é fácil. Por mais que ele seja complexo, que tenha as peças que você não encontre mais, mas sempre você vai conseguir dar um jeito, dar uma resolvida, é fácil de manutenção, precisou trocar qualquer parte por uma outra, você consegue trocar sem problema nenhum, fácil de acessar, né? Como eu disse, trocar correia é muito fácil desse equipamento, ao contrário de outros equipamentos. Vou citar então, trocar correia de um 3500 é bem mais complicado do que trocar correia de um CD4000, você entendeu? Então sim, é um ponto positivo ter uma manutenção um pouco mais fácil do que muitos modelos por aí. Bom de mecanismo, né? Então, como eu já falei da parte mecânica, mas ele ser bom de mecanismo, ele tem sim um mecanismo bom, robusto, tanto é que era usado no 4000, no 3700, não vou conseguir mostrar ali, mas no 2800 o mecanismo é o mesmo. Claro que tem os seus pontos negativos e aí a gente vai chegar lá. Mas ele é um equipamento bom de mecanismo, avanço rápido, quando a correia está bem ajustadinha, as engrenagens não, né, mas as polias ali estão bem acertadinhas, tudo acertadinho, você tem um equipamento que avança rapidamente. Podemos fazer o teste, né? Eu nunca faço opinião sincera com eles ligado, mas não tinha como deixar desligado com esses VUs. Então, você vem aqui, ó, posso pôr aquela fitinha metal aqui, que é pesada, e ele vai tranquilamente, avanço, retrocesso, né? Teclas macias, nada de tecla dura, ruim de apertar. Não, é um mecanismo bom, então eu coloco como ponto positivo essa parte do mecanismo, dele ter, de você não ser difícil, de não ser difícil você fazer ele rebobinar, avançar facilmente. Coisa que, como eu disse, tipo, vou dar um exemplo, o 750D. Cara, 750D é um bom deck e tudo mais, tem os seus pontos positivos, mas, cara, fazer avançar e retroceder um 750D perfeitamente é bem complicado. Tem uma correia ali que, se ela não tiver milimetricamente ajustada, você não consegue. Então, aqui não, aqui você põe, ele é mais fácil, mais maleável. Então, sim, né, vou colocar como ponto positivo um bom mecanismo. Ponto positivo, Dolby NR. Cara, as pessoas que acompanham meu canal sabem que eu não sou muito fã disso aqui, né? Não gravo com, não escuto com, né? Mas tem muita gente que gosta disso. E por que é uma vantagem ter o Dolby NR? O que acontece? O Dolby NR os estúdios Dolby, né, inventaram esse filtro e tudo mais. Depois a Sony comprou, a própria Gradiente, na Gradiente não, mas a JVC, que é a base desses tape decks, ela criou o seu próprio sistema também. Mas você ter o Dolby NR quer dizer que ele é padrão. Por quê? Porque se eu pegar um 4000 com Dolby NR,
Um Studio 660 também tem Dolby NR. Sei lá, um 2800 tem Dolby NR. Todos eles têm o mesmo filtro, ao contrário da JVC, que tem um filtro específico para o seu tape deck lá. Não estou falando do 5500 e de alguns outros modelos que não vieram para cá. Então o Dolby NR é padrão. Claro que tem seu ponto contrário aí. Por quê? Porque não adianta você ter um filtro padrão, sendo que cada tape deck tem um sistema diferente, né? Então, digamos assim, se eu gravar com Dolby nesse tape, quando eu for escutar nesse tape, será que vai estar bom esse Dolby? Vai depender das regulagens dele estar num nível padrão. Mas pelo menos o filtro, certo, é um filtro padronizado, certo? Se o tape deck tá ou não padronizado, esse é outro problema. Ter o sistema Dolby NR, para a época, era um atrativo, era uma coisa que as pessoas exigiam na hora de comprar, né? Ah, vou comprar esse System, vou dar um exemplo, o System 126. Ah, o tape deck tem Dolby NR. Ah, o 106 já não tem. Tinha muita gente que deixava de comprar um e comprava outro por causa do Dolby, tá? Na época, isso, né? Nos anos 80. Continuando. Volume duplo. Lembrando, todo ponto positivo tem seu lado negativo também. Mas aqui a gente tem um volume duplo. Como assim? Como que funciona? Bom, na hora de você fazer uma gravação, aqui dá para ver bem isso aqui, ó. Então eu estou tocando com esse equipamento está aqui com a tecla REC acionada e ele está entrando o sinal aqui. Então eu consigo fazer equilibrar, ó, os volumes, certo? Individual. Então eu venho aqui, regulo meu canal L, regulo meu canal R e beleza, certo? Então é um ponto positivo. Você tem mais o acesso a você fazer o equilíbrio dos canais aqui na hora da gravação é muito bom. Ao contrário de um... Putz, eu vou ter que mexer na câmera, né? Eu não gostaria. Ao contrário de um CD2800 ou o S126 ali, ó. Que é um botão único. Claro, são dois níveis, mas é um botão único que você mexe. Então você tem que segurar um, mexer o outro, né? Óbvio que eu vou falar sobre o ponto negativo disso. Mas sim, ele ter o botão duplo no sistema de gravação, um para cada canal, é sim um ponto positivo do CD4000. Ponto positivo do CD4000, cara, não sei, né? É mais para quem é colecionador, para quem gosta de montar as linhas. Um ponto positivo do CD4000 é ele justamente sair para a linha System One. Para você que não sabe, a linha System One, quando ele saiu lá com o CD1, que é o primeiro tape deck, depois acrescentaram o 3500E, né? Depois acrescentaram o 4000E, depois o 5000E, o CD2. Então ele teve várias opções de tape deck. E esse tape deck, ele teve a sua opção para a linha System One. Então esse equipamento aqui você vai encontrar ele tanto de primeira geração, com esses botões aqui, como a segunda geração, que já é mais compatível com a linha Compo. E também você vai encontrar ele naquela mesma cor que você viu ali o outro equipamento, numa tonalidade meio musgo, com alças, para você adaptar no top de linha da Gradiente, que seria o System One. Então eu vou colocar um ponto positivo, né? Ao contrário de outros equipamentos que não tem a possibilidade, que você não encontra para a linha System One, mas o 4000 sim foi um opcional para a linha System One, que foi acrescentado lá para você poder... Na verdade, foi acrescentado para que você tivesse o metal, né? Com certeza o CD1, que é o tape deck principal lá, ele teria sido vendido muito mais tempo, por muito mais tempo, digamos assim. Mas como teve o problema aí da fita metal, né? Então a fita metal veio e aí todo mundo queria com metal, então a gente teve que substituir os tapes da linha System One. E os tapes que ela tinha era esse, 3500, 4000, CD5, 5500, que no caso virou o CD2, né? Então sim, é um ponto positivo ele ter várias opções aí para você comprar, quer dizer, opção prata e opção verde, ou musgo, né? Que não é uma grande opção, mas é a cor que a Gradiente lançou a sua linha top de linha. Bom, então esses foram os pontos positivos, agora eu vou para os pontos negativos, tá? E o primeiro ponto negativo é justamente o ponto positivo. Qual é o ponto negativo, César? Volume duplo. Como eu falei, tem pontos positivos que eles podem virar negativo. Então você pode olhar pelo lado positivo do ter volume duplo e você pode olhar pelo lado negativo. Qual é o lado negativo? O lado negativo, para quem gravou fita, sabe como é que funciona. Então, tipo, você programava ali as músicas, 60 minutos, chegava no final aqui, você não queria aquele fim interrupto da música. Pá,
pum, corta, né? Então o que acontece? Você programava mais ou menos, se desse para colocar mais uma música, você tentava pôr ela ali, mas no final, normalmente o que a gente fazia era o tal do fader, que até tem tape deck que faz automático isso. Mas o que é o fader? O fader é quando está chegando no final da fita, certo? Você abaixar. Então, ao invés dele simplesmente cortar a música e parar, você baixava. Então, se ia abaixando aqui, certo? O nível, a gravação, para não chegar no final da tua fita, quando você estivesse curtindo, ela, em vez de acabar de soco, ela vinha abaixando o áudio e parava. Agora, você fazer isso numa gravação com volume duplo, então você tem que fazer isso aqui, ó. Certo? Ao contrário de um equipamento que você tem um volume único. E é justamente por isso que aqueles equipamentos têm aquele volume único. Para que quando você faça uma alteração no volume de entrada da gravação, você altere os dois lados juntos, certo? Então, se eu quero baixar aqui o meu volume, né, do meu áudio estéreo, os dois lados, eu não tenho como, porque você tem que pegar os dois botões tem que baixar simultaneamente. Quando você pega um equipamento que só tem um botão lá, o botão duplo, aí você só vem aqui, faz isso aqui, pá, ele abaixa os dois. Você entendeu? Então isso aqui é um ponto negativo na minha opinião. E agora eu lembrei de um ponto positivo. Posso mudar aqui? Posso. Qual que é o ponto positivo, né? Esses equipamentos da geração mais recente, eles têm aqui, na verdade o equipamento original vinha com um selo aqui dizendo automático seleção. Como assim, né? Vou voltar aqui a um ponto positivo, tá? Aqui quando você conecta o teu fone de ouvido, tranquilo. Mas quando você conecta os teus microfones aqui, ele automaticamente passa para a entrada de microfone. Ao contrário de alguns outros equipamentos que você tem uma chave. Perceba aí, tem alguns equipamentos mais antigos que tem uma chave input. Então lá você tem rec mute, certo? Você tem microfone line. Então você põe manualmente, certo? E aqui não, aqui você simplesmente conecta teu microfone e ele corta a linha. Né? Então aqui é uma dica que eu vou te dar, né? Às vezes quando não está entrando sinal aí no teu equipamento, você põe para gravar e não entra sinal, uma dica que eu nem deveria dar. Faz uma limpeza nessas duas chaves aqui, que é difícil de dar problema nas duas, né? Às vezes é um canal só, tá? Um canal tá tocando, outro não. Isso aqui pode ser limpa aqui, porque aqui é automático, né? Ele corta o áudio automático. Você, às vezes tá um mau contato, você limpa lá. Uma dica no meio do vídeo aí para você que está assistindo, tá? Aí, mas isso aqui também tem um ponto negativo, que é justamente o rec mute. Então, quando você tem aquela chave no equipamento que você vem aqui, tá escutando, aí você quer dar aquele mute, quer dizer o quê? Você quer cortar o áudio, mas quer que continue a gravação, para ficar em branco. Aqui não tem como, né? Como é que você vai fazer isso? Não tem rec mute, você entendeu? E já num outro equipamento você pode ter aquela função rec mute. Então já acrescentamos um ponto positivo e um ponto negativo aqui ao CD4000. Mais um ponto negativo, plástico. Sim, já começamos o tal dos Plastzilla. Para que você que acompanha meu canal sabe que eu tenho o começo do fim, o fim do começo, o início do fim e o fim do fim, né? Mais ou menos assim que funciona, ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o que acontece? Você tem um equipamento que praticamente ele é 100% plástico. 100% não, né? Mas o que você tem de alumínio aqui? O que você tem de ferro aqui? Você tem o painel, os botões, o mecanismo, né? Talvez a tampa de fundo. Mas a estrutura do tape, tanto a parte do fundo como a estrutura aqui, o subpainel, já é todo plástico, tá? Ao contrário de outros equipamentos tipo Series 5500, Series 3500, que ele é de metal. Tem vantagens, pode ter vantagens de ser de plástico, certo? Tem várias desvantagens também. Resseca, pode quebrar, você põe um parafuso ali, espana o plástico, já era, você entendeu? Pode bater, cair, quebrar o plástico, quando que um outro equipamento pode só amassar, você vem e desamassa, né? Então, ele ter essa estrutura de plástico pode ter uma vantagem dele estar mais leve, né? Ter menos interferência. Como assim? Pô, você pega um equipamento de metal, se tiver um fio encostando no outro ali, ou se tiver um aterramento meio ruim, está encostando na lata, o que acontece? Vai dar problema. Já esse equipamento, inclusive, ele tem aqui uma chapinha para você fazer o aterramento, porque ele é todo de plástico. Então quando você parafusa aqui, plástico, né? Então o plástico já não dá contato, então você tem essa vantagem dele não dar tanto ruído por causa do plástico, mas também tem o problema de ser menos resistente, digamos assim, né? E aí vou incluir mais um ponto negativo, que seria justamente as teclas. Então como ele já tem esse início de
equipamento de plástico, você tem aqui as teclas de plástico. César, essas teclas de plástico, elas quebram? Você consegue quebrar? Não. Se você usa normalmente e o teu equipamento está em bom estado, você não vai quebrar essas teclas, a não ser que você bata, né? Bata, derrube no chão. Aqui, exemplo, eu peguei esse equipamento aqui com duas teclas quebradas, né? Então, o que acontece? Então, você pode quebrar as teclas se você bater, se derrubar no chão. Normal. Isso aí até tecla de ferro pode quebrar, né? Ou de aço, ou, né, de antimônio, também quebra. Mas esse equipamento aqui tem um problema, que ele acaba quebrando uma peça aqui, travando a fita lá dentro, e aí a pessoa quer forçar a tecla e ela acaba quebrando. Mas, cara, para você quebrar uma tecla dessa, vou dizer assim, você tem que ser muito... Não vou nem usar o termo, nada, mas você entende o que eu quero dizer. Então você tem que ser muito burro, na verdade, porque você está vendo que está quebrado ali, você não consegue apertar, que está duro, né? É a mesma coisa quando eu coloco uma fita que tem a trava. Quero apertar aqui para gravar, certo? Mas ela não tem a trava, ela está bloqueada para gravação. E eu forço, não tem que gravar. E tal, tem gente que faz isso. Aí quebra a tecla. Ou amassa o mecanismo, faz um monte de coisa, entendeu? Então quer dizer o quê? Não quebra se você usar ele normalmente. Mas para aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo, que são meio que... Aí você consegue quebrar a tecla. Então a tecla ser de plástico, ela é um ponto negativo? Acredito que sim. Acredito que sim, é um ponto negativo. Elas poderiam ser de ferro, mas não altera muito para quando você sabe usar não, tá? Bom, mais um ponto negativo, né? Cara, esse ponto negativo, eu tô meio que me forçando para arrumar uns pontos negativos aqui, é com relação às alças. Por quê? Porque esse equipamento, como eu falei, ele saiu para a linha System 1 e ele tem a alça. Mas eu nunca vi, não sei se existe, se você conhece um pouco mais, deixa aqui nos comentários. Eu nunca vi a alça original para esse equipamento na cor prata. Por que isso, César? Porque você tem, aqui do lado mesmo, não vou mexer aqui, mas você pode montar uma linha System da Gradiente prata, com as alças originais, de época, certo? Só que para encontrar para o CD4000 não é muito fácil. Inclusive, esse meu equipamento aqui, eu instalei as alças aqui originais nele, certo? Para justamente colocar no meu system branco ali, só que as alças, elas não são originais prata. Essa alça aqui é uma alça original, só que na cor musgo, certo? Então é uma peça original da cor musgo que foi descolorida, para daí enfiar aqui, né? Ainda falta fazer acabamento aqui nela. Então eu vou pôr como ponto negativo a estrutura do tape não ser padrão para você colocar a alça assim como se coloca num 3500. Então a alça que você põe num 3500 e que você põe num E1, você não consegue pôr aqui. Então ele é fora de padrão. E a Gradiente não fez uma alça padrão para ele, então é meio complicado. Claro, nós estamos falando de peças originais, tá? Ah, César, mas eu vi um monte de CD4000 com alça. Tem alça para vender de CD4000 aí no mercado de quilo. Sim, você está falando de réplicas, certo? De peças de segunda... Não digo segunda linha, mas réplicas. Réplicas não também, né? Porque você replica alguma coisa que existiu. Como é que você vai replicar alguma coisa que não existiu, né? Então você consegue achar esse opcional aí paralelo, digamos assim. Mas as originais, quando a gente é chato e quer as originais, é bem difícil de encontrar pro CD4000. Prata eu nunca vi. Tanto é que a minha, né, como eu disse, eu tive que descolorir ela para poder virar para o CD4000 prata. Então não saiu com alça. É um ponto negativo, tô forçando um pouquinho a barra aqui sim. Bom, então é isso. Então você viu os pontos negativos e os pontos positivos do CD4000. Claro que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas. Não, porque o viu fluorescente é mais bonito do que o viu fluorescente de qualquer Pioneer. Tá? Então vou jogar essa M no ventilador. Mas se você for comparar um viu fluorescente aqui de um Gradiente 4000, vamos lá, sei lá, de um Pioneer CTF 1250, que vale, sei lá, 5 vezes um tape desse. Pô, o view dele não é tão bonito como esse aqui. Ele tem menos, né? Menos caracteres, tem menos pixels, digamos assim. Você entendeu? Então, claro, eu não vou entrar nesse assunto, porque daí vou arrumar encrenca com muita gente aí. Mas esses são os meus pontos positivos aqui, basicamente os pontos negativos. Se você concorda, discorda de algum ponto positivo ou de algum ponto negativo, ou tem alguma outra coisa que você conviveu aqui e lembra com relação ao CD4000, deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando. Sempre agrega
valor, né, você ter algum detalhe que às vezes a gente esquece. Tem algum detalhe? Tem. Vamos lá, então vamos fazer, já que estamos aqui, eu vou falar um pouco mais. Tem um detalhe negativo desse aparelho, que como a gradiente... Eu vou finalizar o vídeo e depois vou falar isso, tá? Bônus. Então é isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar e deixe num comentário aqui algum ponto positivo ou negativo que você conhece do 4000 ou que você conheça, que eu esqueci, que você queira acrescentar ou que você discorde e concorde de alguma outra coisa que eu falei. Agora eu vou falar de um ponto negativo que é uma coisa que eu sempre falo, você assistiu o vídeo comparando esse com esse, ou principalmente comparando esse com o original JVC, que é o 3700, tem um ponto negativo nesse aparelho que a Gradiente tentou fazer uma artimanha ali dentro, né? Eu vou falar aqui no bônus porque eu não vou abrir o aparelho para mostrar isso, mas você vai ver aí no Conheça ou no comparativo, como eu disse. A Gradiente, quando pegou esse equipamento, instalou esse LED de cristal aqui, líquido de válvula, né? E aí ela teve que adaptar no aparelho que tem VU, certo? E lá dentro tinha um suporte por uma placa, fazer as regulagens do LED e do VU não, porque o VU é padrão, né? Não tem regulagem. Mas tem uma carreira de LED aqui, o aparelho original, que eu tô falando 3700, assista o vídeo 3700 versus CD4000. E lá dentro tinha um suporte onde você colocava a placa para fazer as regulagens ali, um integrado tal, para fazer o LED tocar. E como a Gradiente instalou esse aqui, que já era um kit que vinha tudo junto e a placa vem pendurado aqui já no bar gráfico, né? O que acontece? Ficava aqueles dois pinos soltos lá. E a Gradiente, por não sei que cargas d'água, resolveu mudar a situação aqui do fusível. Então o fusível do 3700 fica aqui bem certinho. E ela resolveu pegar o fusível e colocar lá. Talvez até mudou a posição do fusível, né? No AC e não depois, talvez ali do trafo, justamente para proteger aqui o VU, não sei, né? Essa parte técnica eu já não teria que analisar um pouco melhor. Mas a questão é que ela acabou colocando o fusível bem ali, nesse parafuso onde ia essa placa no aparelho original. Bom, continuando, tá? Eu tô na opinião sincera do 4000, já que acabou minha bateria aqui, tive que trocar as baterias. Aproveitar tudo, às vezes as coisas acontecem justamente para a gente poder fazer. Então eu tô com outro 4000 aqui, ó, certo? Para você que não sabe as histórias desses 4000, tem vídeo aqui na descrição. Então o que acontece? O que eu tava falando? Que a Gradiente substituiu aqui, ó, aqui tem uma base de parafuso, aqui tem outra base de parafuso e vinha a placa. Infelizmente eu não tenho mais um 3700, mas vou repetir. Já fiz vídeo comparando esse com o 3700, vai estar na descrição. E lá eu falo isso. Então aqui tem uma placa, tá? E aqui você tem a placa já pendurada no bar gráfico, certo? E o que a Gradiente fez? Pô, tem dois pinos aqui. Vamos tirar esse fusível daqui que tá bem colocadinho, bem arrumadinho, e vamos passar para cá. Mas lembrando, como eu falei aí no início, isso aqui tem uma mudança existe uma mudança na configuração aqui, tá? Lá o fusível tá na chave, se eu não me engano, uma coisa assim, eu mostro no vídeo lá. E aí o que acontece? Ela pôs o fusível aqui, ó. Certo? Mas para usar o pino aqui. Só que aqui acontece um problema, vou mostrar para você. Então aqui atrás, na bunda do motor, ó, tá vendo? Tem um buraquinho ali. Bom, tu não sabe o que acontece. Você vai colocar uma chave, não é esse tipo de chave. Eu tô com essa chave justamente para te mostrar. Normalmente a gente usa uma chave aqui ou de plástico ou de silicone. Por quê? Para quando você enfiar aqui, não encostar na carcaça e não dar algum tipo de mau contato. E também não adianta nada você regular aqui, encostar na carcaça, muda a alteração aqui do motor, né? Então, por isso que a gente usa uma chave especial. Mas muita gente não tem essa chave especial, ou até mesmo técnicos, né? Fala assim, eu consigo enfiar aqui retinho, sem ficar batendo na carcaça. Só que olha só, aqui você vem e olha o risco que se corre aqui, ó. Ó, tá vendo? Então você imaginou que você, porra, rotação, de repente, pá! Aí você faz um estrago aqui no teu CD4000. Então a Gradiente pôs esse fusível aqui, mas, cara, não precisava. Deixasse ali mesmo e deixasse os parafusos abertos aí mesmo, né? Curiosidades é um ponto aí negativo um pouco mais profundo do CD4000. Inscreva-se no canal, ative o sininho e, novamente, deixa aí o que você acha disso tudo. Deixe seu ponto negativo, seu ponto positivo, se você concorda, discorda. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima.